sou Anderson Severiano, essa é a nossa última aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós viemos de um conjunto de aulas onde nós estamos abordando não o Estatuto inteiro, porque não faz sentido abordar o Estatuto inteiro. Nós trabalhamos olhando os concursos de professores e alguns segmentos do Estatuto estão presentes em vários, ou às vezes em quase todos os concursos. Esta é a última aula. Esta última aula, esse pedacinho aqui nem sempre está em todo o concurso, mas ele tem aparecido muito ultimamente, que é onde organiza este nosso parceiro fundamental, o Conselho Tutelar. Então nós falaremos de como se dá essa constituição, que tem caído nos concursos, porque o Conselho Tutelar deve ser esse nosso parceiro primeiro, é o parceiro primeiro do professor, das escolas, do espaço educativo, e a gente tem que estabelecer uma fina relação com o Conselho Tutelar e com os conselheiros. Então vamos lá. Artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto. Então, o Conselho Tutelar é um órgão permanente, pode mudar o governo, pode mudar a visão dele, por enquanto existir a lei, ele é um órgão permanente, nada o retira. Ele é autônomo, o conselheiro toma algumas decisões. Nós olhamos lá nos anexos, em outra aula, lá nos anexos lá do artigo 18, por exemplo, que o próprio conselheiro pode tomar algumas medidas. E é lógico, se ele resolver bem, se ele não resolver, ele pode sim encaminhar o caso ao juiz mais próximo da vara da infância e da juventude, ou da família. Ele é não jurisdicional. Algumas cidades, por serem muito grandes, criam espaços jurídicos, mas só que ele é não jurisdicional. Eu quero dizer assim, se o conselheiro tutelar receber uma denúncia, digamos grave, de uma outra região, e ele tem que correr para resolver, ele vai lá e resolve. Ele não é preso numa ponta jurisdicional, ou numa geografia jurídica, ou num espaço jurídico. Então, ele pode ir além quando os casos são graves, porque ele é eleito conselheiro da cidade, não só daquele distrito. Ele é eleito daquela jurisdição, daquele distrito, daquele espaço, para facilitar o trabalho, porque o trabalho do conselheiro é um trabalho complexo e hercúleo. Entretanto, ele é não jurisdicional. Se surge uma denúncia grave e ele é o que está mais próximo, ele vai lá e age, ele tem que ir lá e agir. E é lógico que se não é tão grave, sim, ele pode fazer um encaminhamento para aquele daquela jurisdição. Então, ele cuida do cumprimento dos direitos colocados aqui nesta lei. Ok. Artigo 132. Em cada cidade e em cada região administrativa do Distrito Federal, então, também lá nas cidades satélites do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública. Ele é permanente, no mínimo um, em cada cidade. Então, e pode ter mais. Cada da cidade de São Paulo, por exemplo, tem vários. Então, cada órgão desse, ele é órgão integrante da administração pública local, e este órgão ele vai ser composto de 5 membros, 5 conselheiros, escolhidos pela população local, daquela jurisdição, para um mandato de 4 anos, permitida uma reeleição, mediante novo processo de votação. Então ele é eleito com os votos das pessoas daquela região. E aí vai a nossa dica fundamental, né? Participemos a cada 4 anos da escolha dos nossos conselheiros. São fundamentais. Nós temos ultimamente no Brasil, nós estamos vendo pessoas de fora, de outras áreas, de áreas inclusive bastante complicadas, invadindo o Conselho Tutelar exatamente porque o Conselho Tutelar tem poder, que é o poder de decidir, esse poder dessa autonomia que o conselheiro tutelar tem. Então, vamos
fazer com que o conselheiro tutelar escolhido sejam pessoas ligadas ao fazer local. Não à toa, ele responde a uma determinada região, ele é escolhido pelas pessoas daquela região, apesar do aspecto não jurisdicional. Enfim, artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, são exigidos esses 3 requisitos: idoneidade moral, idade superior a 21 anos, porque, em casos excepcionais, o estatuto ainda pode ser válido para pessoas de 18 completos, 19, 20, 21 anos. Então, tem que ter mais de 21 anos. E ela tem que residir no município onde ela está se candidatando. Artigo 134. A lei municipal ou distrital, então aí o município ou o distrito lá de Brasília, disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Inclusive, quanto à remuneração dos respectivos membros. Tem lugar que paga, tem lugar que não paga. Aliás, a maioria dos conselheiros tutelares no Brasil são voluntários, não recebem. Então, por isso nós temos que valorizar essas pessoas. Não é em toda cidade que o conselheiro tutelar recebe para ser conselheiro. Então, a lei municipal é que dita se ele recebe ou não. Se ele receber, ele tem o direito a, como nós, né? A cobertura previdenciária, férias anuais, 1/3 de férias e licença maternidade. Se ele não recebe, enfim, ele é voluntário, esses itens não entram, né? Então aí a organização local vai ditar regras para esse funcionamento. Continua. Licença paternidade aos pais e gratificação natalina, se houver, né? Aí a lei municipal tem que considerar isso. Este parágrafo está dizendo assim: constará da lei orçamentária da cidade a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. Quanto que vai ganhar este conselheiro e como é que ele vai receber uma formação continuada. Como as leis também estão mudando, como os direitos mudam, como o olhar sobre elas precisa ser regrado, ou seja, está sobre regras legais, ele tem que receber formação continuada do conselheiro tutelar. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro é serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Então já falava que um dos critérios era idoneidade moral. Idoneidade moral é um pouco assim, não responder processos, não ter queixas sobre problemas que envolvam essa pessoa que está se candidatando em conselheiro. E mesmo assim, pode ser que antes ele não teve nada, mas se ele teve depois, ele pode perder o cargo, porque ele tem que continuar sendo alguém idôneo, né? Nós temos outras leis hoje no Brasil que também vigoram e vão no mesmo sentido. Lei da ficha limpa, por exemplo, é uma delas. Então, essa é uma questão que é importante para o conselheiro, está posto aqui, mas para nós também, como educadores, é o mesmo, né? Por isso que às vezes nós falamos assim, os educadores por aí gostam de escrever umas coisas estranhas, muito loucas no Facebook, tem que tomar cuidado. Porque não é porque não vai para a justiça ou isso ou aquilo, mas às vezes até essa questão de colocar em rede social determinadas coisas pode te levar a perder idoneidade moral na sua comunidade, na sua região, na sua cidade. Então as questões têm que ser pensadas, né? Capítulo 2 das atribuições do Conselho. Então, artigo 136 mostra as atribuições do conselheiro tutelar. Então vamos ver quais são essas atribuições. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas aos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo tal. Então são crianças em conflito com a lei, crianças que são adotadas, crianças em processo de adoção, crianças que são abrigadas, crianças que estão sob liberdade assistida. Então, ele atende a todos os casos e hipóteses previstas no próprio estatuto. Esses itens aqui não dizem respeito
às etapas da educação, porque nós não estamos indo lá neles nem olhando. 2, então ele atende crianças e adolescentes em algumas hipóteses, são várias hipóteses. 2, ele atende e faz o papel principal do conselho, e aconselha, aconselha os pais ou responsáveis, aplicando medidas previstas no artigo 129. De novo, o artigo 129 não nos diz respeito, mas ele atende, aconselha e, se necessário, aplica medidas previstas na própria lei, no próprio estatuto. 3, promove a execução de suas decisões. Então, ele toma decisões, e por isso que a gente está falando desde o início desta passagem, desta aula. O conselheiro tutelar, ele tem poder, porque ele define ações, define políticas públicas, define primazia de atendimento, define para qual criança essa criança pode ser direcionada, define para qual escola pode ter uma vaga. O conselho tutelar tem poder legal. Então, por quê? Ele pode requisitar serviços públicos na área da saúde, na área da educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Um exemplo assim, a vaga não está saindo, o conselheiro tutelar pode definir que a vaga saia. Outra, não está conseguindo um psicólogo, um médico num determinado posto. O conselheiro tutelar pode conseguir esta vaga e consegue o atendimento. Está na lei. E aí, sobre os outros casos, o mesmo. Aquela criança não está, a adolescente não está atendida não está sendo atendida pelo serviço social, não recebe um benefício, não recebe algum tipo de auxílio para a família, e isso está deixando ela vulnerável. Ele pode solicitar e requisitar o serviço e será atendido. B. O Conselho Tutelar representa junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento. Então, além dele mesmo requisitar, ele pode, se ele achar que ele não consegue resolver, ele pode solicitar à autoridade judiciária, ao juiz, os casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Como nós falamos em outro momento, o conselheiro tutelar ele tem poder. Por quê? Ele pode requisitar serviços públicos em várias áreas. Então, como na área da saúde, na área da educação, do serviço social, da previdência, trabalho e segurança. Então, como ele pode requisitar serviços, há uma questão de poder na ação do conselheiro tutelar. E este poder não é pouco, porque não é qualquer brasileiro que pode requisitar serviços. E aí eu posso exemplificar assim, pode ser que o conselheiro tutelar requisite uma vaga para uma determinada criança numa determinada escola. E aí isso geralmente tem que ser cumprido. Se não for cumprido, o conselheiro ele tem o poder de levar isso à letra B, a representar junto à autoridade judiciária. E aí, se o juiz considerar o pedido do conselheiro tutelar interessante, importante e legal, o juiz vai referendar e vai fazer acontecer. Então veja, ele tem o poder, e todo mundo sabe que o conselheiro tutelar tem poder. A outra questão poderia ser dizer assim, ele tem poder, por exemplo, a família não está conseguindo um psicólogo, um determinado médico no posto de saúde. O conselheiro tutelar pode ir lá e solicitar atendimento imediato. E de novo, se ele não for atendido logo, ele pode subir a instância, a autoridade judiciária, ao juiz, e o juiz dar essa determinação legal para o posto de saúde. E aí a escola, o posto de saúde, o serviço social, aquela família está numa situação de vulnerabilidade. E a família não está conseguindo acessar algum tipo de benefício, algum tipo de bolsa, ela está numa condição vulnerável e não está conseguindo atendimento. O próprio conselheiro pode fazer a solicitação desse benefício, desse recurso, para a família ter condições de sair da condição de vulnerabilidade social. E se ele não conseguir no primeiro momento, ele pode subir o caso à autoridade judiciária, ao juiz, para conseguir essa deliberação. Então, há muito poder em relação ao trabalho do conselheiro tutelar. E por isso que a gente está falando assim o tempo todo. Nós, educadores, temos que participar da escolha dos conselheiros tutelares. Porque ao participar da escolha dos conselheiros tutelares, nós vamos dar vazão e dar possibilidades de melhor atendimento à nossa comunidade, à comunidade da nossa escola, a comunidade de onde nós trabalhamos, na educação e em outras áreas.
Das atribuições do Conselho, então um outro item. O conselheiro pode encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra alguém que está fazendo algo errado contra os direitos da criança ou adolescente. E aí isso diz respeito ao nosso trabalho como educadores, ao trabalho de outros tipos de educadores, ao trabalho de outras pessoas que trabalham com crianças e adolescentes. Então, tem vários processos em que isso pode acontecer, encaminhar, fazer esse encaminhamento, olhar ao juiz, ao Ministério Público. E 5, encaminhar à autoridade judiciária os casos da sua competência. Ele está sempre em contato com esta autoridade judiciária para o juiz estar sabendo o que está acontecendo naquela região, quais são os problemas, como é que o Ministério Público pode auxiliar de maneira mais direta a resolução dos casos. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária. Por exemplo, né, o adolescente autor de ato infracional. Um exemplo, o exemplo mais simples é dizer assim, o adolescente que está sob o processo de liberdade assistida. Então, é o conselheiro tutelar que faz o acompanhamento junto com outros profissionais, há uma equipe multiprofissional na região que faz esse acompanhamento junto ao adolescente autor de ato infracional, por exemplo, liberdade assistida. O conselheiro tutelar expede notificações a quem ele quiser, seja pai, mãe, família, conjunto de pessoas, associação comunitária, escola, posto de saúde. Ele notifica exigindo providências. 8. Ele requisita certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Então, ele faz solicitação de determinados processos, certidão de nascimento. Nós sabemos que já que o direito à vida e o direito à identidade é um direito, certidão de nascimento é gratuita no Brasil. Então, ele pode requisitar, se necessário, se não tem ninguém da família para solicitar. Pode acontecer, né? 9. Ele assessora o poder, o conselheiro assessora o poder executivo local, neste caso o prefeito, as políticas públicas da prefeitura, na elaboração da proposta orçamentária para os planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, ele faz inferência junto ao executivo sobre quais políticas públicas são necessárias para aquela localidade, para aquela cidade. Veja a importância do conselheiro tutelar e de nós ajudarmos a escolher conselheiros tutelares melhores. 10. O conselheiro tutelar representa, em nome da pessoa ou em nome da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220 da Constituição Federal. Então, ele faz representações, inclusive, de uma pessoa, da família, se esses direitos em relação à criança não estão sendo, e adolescentes não estão sendo atendidos. 11. Ele representa junto ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, do pátrio poder. Então, se ele avalia que aquela família esgotou todas as formas de poder familiar, o poder de ser pai, o poder de ser mãe, ele esgotou todas as possibilidades junto à família, ele pode determinar a suspensão do poder familiar, que no passado era conhecido como pátrio poder, o poder de ser pai, o poder de ser mãe, né? Essa criança pode ser que seja encaminhada para abrigamento, famílias de adoção, adoção provisória e talvez adoção definitiva. Veja a importância do conselheiro tutelar ser alguém atento, presente. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Ele então trabalha na sua região e fala, olha, isso é maus tratos, isso são maus tratos, isso é violência, isso é agressão, isso é castigo físico. Ele informa as pessoas. Mais do que isso, ele ajuda a fundamentar esta nova forma de olhar esse processo educativo. Sem castigo, como é que eu encontro formas de discutir com crianças e adolescentes sem castigo físico, sem tratamento cruel ou degradante. Parágrafo único. C.
no exercício das suas funções, o conselheiro tutelar entender que é necessário o afastamento do convívio familiar, ele comunica de maneira incontinente ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos e as providências que ele foi tomando até então. Sempre tentando a promoção da manutenção daquela família. Se esgotou todas as possibilidades, aí caberá a decisão ao juiz. E o nosso último item é o artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. O conselheiro tutelar tomou decisões, só quem pode desfazer essas decisões é a autoridade judiciária competente que está acima deste conselheiro tutelar naquela região. Então, eu quero dizer assim, talvez está aparecendo esta parte do artigo 131 ao 137 nos concursos, que é para entendermos que o conselheiro tutelar tem uma função importante. Não é para sermos conselheiros tutelares, né? É para entendermos que o trabalho do conselheiro é vinculado ao trabalho da escola. E por ser vinculado ao trabalho da escola, nós temos que entender o que nós podemos passar e trabalhar com esse conselheiro de maneira como uma parceria. O conselheiro tutelar é parceiro fundamental do trabalho do professor. Sejam nos casos mais complexos, né? Nós temos hoje, talvez, eu não quero nem tratar disso, mas de maneira direta, já dizendo, né? Nós temos casos complexos de indisciplina. Um dos lugares que isso pode ser tratado e trabalhado é junto ao conselheiro tutelar. E não é para buscar a punição, é para buscar formas de correção do processo. Formas de correção do processo, que geralmente são processos que se localizam nas formas complexas da família. Então é necessária esta parceria. E mesmo outros casos que são mais simples, né? De maneira, parece que são mais simples, mas não exatamente são. Nós temos casos de necessários encaminhamentos clínicos, médicos, para determinadas especialidades, que não são simples nas regiões, o conselheiro tutelar pode e auxilia muito. Porque ele tem essas possibilidades que ninguém na escola tem, o conselheiro tutelar tem. Enfim, é isso. Este é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que tenha sido interessante cada uma dessas aulas. Eu agradeço a sua paciência. E nós estamos aqui para ficar discutindo sempre e atualizando sempre essas leis. Elas são fundamentais para o nosso trabalho. Obrigado.